Torcedor Alves Celeste, um abraço, ótima semana para todos. Tubarão ficou no 1-1 dentro de casa, mas um resultado com um olhar positivo, diante de um cenário complicado que o Londrina entrou em campo para enfrentar o Guarani. Vamos repercutir um pouco, né, sobre a atuação da arbitragem muito questionada, a expulsão do técnico Roger Silva, a fala dele também na entrevista coletiva e esse 1-1. Jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Todas as informações depois da vinheta. Forte abraço, galera, que se liga conosco aqui no microfone Alves Celeste. Se inscreva no nosso canal, se é novo por aqui, ative as notificações, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Importante demais tê-los conosco aqui em mais um material do Tubarão. Seu Lúcio Flávio esteve ontem no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Para mim, um público acima do que foi divulgado, de aproximadamente 5.700 torcedores. Mais uma vez, uma festa muito bacana do torcedor, prestigiando, né, dando esse voto de confiança mais uma vez para o Londrina. Londrina que iniciou muito bem a partida, de forma avassaladora, construiu grandes ações, aliás, com poucas jogadas, né, com poucas transições de bola, o Londrina quase abriu o placar já muito cedo na partida com o Robson Duarte. Foi muito melhor no primeiro tempo, depois essa igualdade na segunda etapa, o Londrina mesmo não sofrendo, né, acabou tomando um gol num vacilo no escanteio, tinha aberto o placar anteriormente com o Caio, mas o Londrina foi superior na partida de um modo geral, né, Luciano? Um abraço. Fala, Rafa, um abraço para você, para toda a galera Alves Celeste. Assim, acho que o primeiro tempo do Londrina foi bom. O Londrina poderia ter, inclusive, aberto uma vantagem interessante. Além dessa chance do Robson, né, teve logo na sequência uma outra bola que, se eu não me engano, acho que foi o Iago Teles, né, que finalizou e a zaga tirou praticamente a bola, já tinha passado pelo Vitinho, goleiro. né? O Vitinho, né? Exato. Vitinho. A bola já tinha passado pelo goleiro e a zaga tirou praticamente em cima da linha. São duas oportunidades. Uma do Maurício também, né? No canto inferior direito. Foi Uma finalização do Maurício, né? Agora, principalmente essas duas bolas, né, Rafael? São lances que não pode desperdiçar, né? Porque aí, assim, o Londrina teve nos 15, 20 minutos iniciais aquilo que a gente já tem se acostumado com as equipes do Roger, né? Principalmente dentro de casa, abafando, jogando em cima, pressionando o adversário, não deixando o adversário respirar. E surtiu efeito, só não saiu o gol. Então, assim, o Londrina poderia ter criado uma vantagem interessante ali com 10, 15 minutos de jogo. E depois o jogo se equilibrou, o Guarani muito atrás, né? O Guarani, em muitos momentos do jogo, jogou com 5 homens atrás, praticamente com 3 zagueiros, né? O Guarani veio por uma bola, né, Rafael? Ele veio por uma bola no jogo e aí ele acabou achando justamente essa bola depois do segundo tempo. Segundo tempo, Londrina volta também, basicamente com a mesma pressão que fez no primeiro tempo, e aí encontrou o gol, né? Fez o gol e aí vacilou, tomou um gol de bobeira, uma bola, uma cobrança de escanteio, a bola que o Guarani procurou durante todo o jogo. E depois o jogo ficou amarrado, né, Rafael? O Guarani conseguiu cozinhar um pouco mais a partida, conseguiu trocar um pouco mais de passes, né? As alterações do Londrina também não surtiram muitos efeitos, com exceção daquela bola na trave, né, do Edson Carius, que o Londrina poderia ter sido um gol. O segundo tempo foi bem mais amarrado, né? Enfim, então acho que assim, pelo primeiro tempo, Londrina teve chance para ganhar o jogo, o segundo tempo já foi mais amarrado, e aí o Londrina encontrou algumas dificuldades. Acho que os desfalques fizeram faltas, né? Fizeram falta, enfim, o Lucas Marques, né, que foi um desfalque aí de última hora, acho que fez muita falta. O Londrina sentiu, aí perdeu algumas peças de reposição ao longo do jogo, e tudo isso atrapalhou. Claro que não é o resultado para, enfim, não é o fim do mundo, né? Diante de um adversário que também vinha em crescimento, mas Londrina teve as oportunidades melhores, mas enfim, não conseguiu concluir bem, e aí desperdiçou 2 pontos importantes aí no campeonato, mas
Londrina segue bem posicionado aí. Acho que não foi totalmente decepcionante aí por parte do torcedor, que, claro, queria a vitória, mas, enfim, acho que algumas dificuldades também que o Guarani impôs ao Londrina ao longo do jogo. O Taylan Azevedo Gomes, árbitro do Amapá. Inclusive, o pessoal está acompanhando aí na tela a descrição na súmula, né? Ele que acabou expulsando o técnico Roger Silva. E dentro dessa explicação dele na súmula, de que o Roger entrou em uma discussão muito acalorada com o auxiliar técnico do Guarani. Os dois foram expulsos da partida, para mim, até de uma maneira desnecessária. E depois, na saída, o Roger acaba se indo para cima do quarto árbitro. Com essa pressão também foi relatado na súmula da partida. Para mim, a atuação da arbitragem abaixo, mais uma vez, é o que a gente tem frequentemente visto, né, Lúcia? É o nível de Série C do Campeonato Brasileiro. Sim. São árbitros que não têm essa rodagem. O árbitro que já tinha apitado São Bernardo 0-0 contra a equipe do Londrina, lá em São Bernardo. Se toda rodada a gente for pontuar erros de arbitragem, a gente vai continuar aí o campeonato inteiro tendo pelo menos 3, 4 situações ao longo das partidas. Londrina, se não quiser ter uma situação como essa, né, uma primeira fase sem a utilização do árbitro de vídeo, tendo árbitros inexpressivos dentro de um cenário de experiência, Londrina tem que voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro no mínimo, e aí você tem uma estrutura completamente diferente. Enquanto isso, Lúcio, chovendo molhado falar com relação a, mais uma vez, a situação delicada da arbitragem. Árbitro, a gente sentiu que ele bem inexperiente, né? Enfim, sentiu muito o jogo, né? E agora fica assim, né, Rafael? O que pode acontecer com o Roger em termos de punição, né? Então, acho que ele até se exaltou ali depois da expulsão, essa questão de, enfim, de ir para cima ali do quarto árbitro e tal. Esse relato da súmula pode trazer problemas para o Roger, né? Tomara que não, mas é um ponto de atenção que o Londrina vai ter que ter agora, porque certamente o Roger vai para um julgamento e daqui a pouco pode até pegar uma pena mais pesada do que só o jogo de suspensão automática, né? E eu acompanhei um pouco depois do jogo, né? Comentários da imprensa de Campinas, o pessoal reclamou do gol do Londrina, né? O pessoal lá de Campinas, muita gente entendendo que o Caio estava impedido e tal, que o gol foi irregular, enfim. A arbitragem acabou não agradando nem o Londrina, nem o Guarani. É aquilo que você falou, arbitragem inexperiente, arbitragem em nível de Série C mesmo. E o Londrina tem que pensar agora para frente, com a volta do Alisson, possivelmente com a volta do Lucas Marques, que dá um peso maior para o Londrina, né? Mesmo assim, é importante a gente citar que João Tavares e Zé Breno fizeram uma boa partida, jogadores que não vinham na mesma rotação. Em compensação, os atletas que vieram no banco de reservas para a equipe titular no segundo tempo não conseguiram entrar no mesmo ritmo e tiveram muitas dificuldades. Mais uma vez, o Londrina acaba tendo dificuldades com essas substituições. Londrina volta a campo no próximo domingo, às 4h30 da tarde, lá no Almeidão, em João Pessoa. Já esteve por lá, Lúcio Flávio? Eu não conheço o Almeidão, não. Acabei. Não fiz nenhum Apenas jogo lá as praias paradisíacas, né? Sim, as praias paraibanas são belíssimas, né? Mas não tive o prazer de conhecer o Almeidão, não. Todos os jogos contra o Botafogo foram aqui, né? Então, que eu fiz, né? Então, não tive o privilégio. Conto com a sua oração para que não esteja chovendo, né? Que Sim. seja diferente do que foi em Recife, pela praga que você rogou. Então, fico na expectativa para que tenhamos um bom tempo, possa aproveitar pelo menos na segunda-feira a estada lá em João Pessoa e, claro, trazendo Cara, informações aqui no microfone do Celeste. que você quer brigar com o tempo, cara. Esse período é de chuva no Nordeste. Não tem culpa, cara. Não tem culpa. Liga para São Pedro e tal, bate um papo com ele. Não adianta você jogar a culpa em mim, cara. Entendeu? Como é que tem que colocar ovo no telhado, né? Mas nesse período, Também não cara, adianta. Pode colocar a galinha inteira lá, Luiz Flávio. pode Não vai. botar, põe a granja inteira, filho. Não Não adiantar. adianta. É isso. Tubarão 1-1 contra o Guarani nesse domingo no estádio VGD. E agora a projeção para a semana cheia de trabalhos, quando ele enfrenta o Botafogo da Paraíba no próximo domingo fora de casa. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço a todos.